Bendito seja o nome do Senhor. Nós agradecemos a Deus pela oportunidade de nessa manhã podermos conversar um pouquinho sobre a palavra do Senhor com os nossos irmãos. Abra sua revista na página de número 31. Página número 31 é a lição de número 5. Nós estamos estudando esse trimestre, irmãos, acerca da palavra do Senhor, né? Naquilo que nós cremos, as principais doutrinas, né? Aquilo que conduz a nossa vida espiritualmente, que nos orienta espiritualmente. E nós vimos que nós servimos a um Deus que ele tem o propósito de se revelar aos seus. O maior desejo de Deus é que o homem o conheça. Então hoje nós louvamos a Deus pelo privilégio de nós termos acesso à palavra do Senhor. As verdades acerca de Deus. Deus se revelou a nós. E tudo isso com o propósito de que, mais na frente, a revelação completa de Deus viria através do seu Filho Jesus Cristo. Ele se revelaria de uma forma completa e plena a nós e final a nós através do seu Filho Jesus Cristo. Nesta manhã, irmãos, nós vamos estudar a lição número 5. E aí na página de número 31, nós temos o título da lição, que é uma pergunta, né? Precisávamos de um Velho Testamento? E logo em seguida você tem o texto áureo, que é um texto de Gênesis capítulo 1, versículos de 1 a 3. Vamos ler esse texto aí na nossa revista. Diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Glória a Deus. Irmãos, é interessante nós pensarmos acerca do Velho Testamento, porque há vários pensamentos, há várias doutrinas acerca da importância do Velho Testamento. E as pessoas acabam chegando a dois extremos. O primeiro extremo é aquele de achar que o Velho Testamento ele já não mais interessa para nós. Já não há mais razão para nós ficarmos estudando ou nos debruçarmos sobre o Velho Testamento, até porque a revelação plena de Deus já se deu através de Jesus Cristo. Jesus já veio, já trouxe a nova aliança. Deus se revela de forma plena e completa através de Cristo. Então não há mais necessidade de nós buscarmos nada no Velho Testamento. O Velho Testamento já não nos interessa, é absolutamente descartável. Esse é um dos extremos que se tem acerca da visão do Velho Testamento. Outros já vão para o outro extremo, e nesse outro extremo talvez seja até mais perigoso, porque eles acham que o Velho Testamento ele ainda vigora com todas as suas leis, com todas as suas regras, com todos os seus costumes, com todas as suas tradições, e que nós temos que observar essas tradições. É por isso que a gente chega em alguns lugares e a gente vê um candelabro, a gente vê uma bandeira de Israel, a gente vê as pessoas tocando o chofar para chamar o povo, a gente vê as pessoas guardando o sábado, porque elas acreditam que as tradições, as leis e as práticas do Velho Testamento, elas ainda continuam em vigor e devem ser guardadas. Então veja que diante desse quadro a gente tem dois extremos. Temos aqueles que olham para o Velho Testamento e dizem, não serve mais, esse aqui a gente não precisa mais, já temos um Novo Testamento, já temos a revelação de Deus plena e completa através de Jesus, então não preciso mais. E tem o outro extremo, que é o Velho Testamento ainda está em vigor e a gente precisa observar tudo e precisa guardar tudo. Os adoradores das nossas igrejas serão chamados de levitas, porque é assim que eram chamados no Velho Testamento, então é assim que eles devem ser chamados. Então as pessoas acham que devem trazer tudo isso para a igreja, porque está lá no Velho Testamento. Mas qual é o ponto de equilíbrio que se faz diante dessas duas interpretações? Qual o ponto de equilíbrio? Quem trouxe esse ponto de equilíbrio? E a gente vai ver que Cristo ele trouxe esse ponto de equilíbrio. A forma como o Velho Testamento deve ser encarado é a forma como Cristo encarou o Velho Testamento. Cristo encarou o Velho Testamento como palavra de Deus, como aquilo que era a revelação de Deus e que deveria ter sido cumprido. E Cristo encara o Novo Testamento de uma forma reverente, olhando e dizendo, olha, o que acerca de mim estava escrito, se cumpriu.
E os apóstolos, eles encaram da mesma forma como Cristo encarou. Tanto é que o escritor aos Hebreus, ele diz, olha, Deus falou antigamente aos pais pelos profetas, de várias formas, de várias maneiras. Mas nesses últimos dias, ele nos fala através do Filho, através de Jesus Cristo. Então veja bem, veja aí a introdução da nossa lição. Ela diz assim, página 32, introdução. O Antigo Testamento, ou Velho Testamento, é o nome que nós cristãos damos aos livros bíblicos que vão de Gênesis a Malaquias. Escritos originalmente em hebraico, constituíam aqueles, antes da primeira vinda de Cristo, o conjunto de livros sagrados do povo de Israel. Trata-se da Antiga Aliança. E numa visão bem ampla, assim, do Velho Testamento, de como era configurado os livros, como era a formação desses livros, a gente tem aqui na página 32, no ponto 2, né, uma visão panorâmica mesmo, desse Velho Testamento. Primeiro, o Velho Testamento ele está dividido na lei, nos livros históricos, nos livros poéticos e nos livros proféticos. O que era a lei? A lei, os 5 primeiros livros, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Número, Deuteronômio, Levítico e Deuteronômio. Esses 5 primeiros livros eram chamados Pentateuco, ou seja, era chamada a Torá, a lei, que foi a manifestação de Deus. E aqui a gente vê que de uma forma especial, esses livros, eles retratam a revelação do Deus Criador, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que chamou do nada à existência as coisas que hoje existem. Quando a gente vai no Gênesis, a gente vê exatamente no Gênesis a revelação deste Deus. E ainda mais, o momento em que Deus chama Abraão, e Deus de Abraão faz uma grande nação, de Abraão ele levanta os patriarcas, ele levanta a nação de Israel. A história desse povo, a história de Abraão, de seus filhos, de sua descendência, a história desse povo como peregrino ali na terra do Egito, o livramento, a libertação de Deus tirando esse povo da terra do Egito, todos esses fatos estão narrados ali no Pentateuco, nesses 5 primeiros livros. Até o momento em que Moisés, que é o autor desses livros, ele parte para a eternidade. Então veja que aqui já de início há uma revelação de Deus nos livros do Pentateuco, nesse primeiro momento. Depois nós temos o segundo conjunto de livros, que são os livros históricos, que são os livros de Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Esses livros, eles tratam da história de Israel, desde o momento em que eles entraram na Terra Prometida, até o momento em que eles voltam do cativeiro babilônico e começam a reconstruir de novo as cidades, os muros de Jerusalém, quando eles retornam com Zorobabel, com Esdras, com Neemias. Então veja que a história do povo está aqui descrita, o cuidado de Deus para com esse povo, a atenção de Deus em querer preservar o seu povo, para que através desse povo ele pudesse se revelar a outras nações e se fazer conhecido. Tudo isso a gente entende quando a gente tem essa visão do Velho Testamento. Quando a gente passa a ler, a entender o Velho Testamento, a gente tem essa visão deste Deus que está ali se revelando desta forma. E depois nós temos um terceiro conjunto de livros, que são os livros poéticos, ou livros de sabedoria. O livro de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares ou Cântico dos Cânticos e Lamentações de Jeremias. Esses livros, como está escrito aqui na revista, aqui temos livros de didática incomparável, que procuram levar o leitor à sabedoria, ao bem e à justiça. Então veja que Deus, o cuidado de Deus não era somente de que seu povo o conhecesse, mas que seu povo crescesse nesse conhecimento, se aprofundasse nesse conhecimento e andasse de acordo com esse conhecimento. Então os livros de sabedoria, eles trazem uma visão mais profunda acerca de Deus, daqueles homens que andaram com Deus, que tiveram experiências com Deus e resolveram passar essa experiência para os mais jovens, para que eles pudessem ler, entender e crescer no conhecimento de Deus. Quando você lê Provérbios de Salomão, é essa visão que você tem.
Você tem a visão de um Salomão que já está velho, mas que andou com Deus, que teve um relacionamento com Deus e agora escreve para pessoas que vêm depois dele dizendo, olha, tudo que tem nessa vida, de tudo que há nessa vida, o mais importante é temer a Deus. É temer a Deus. Então veja, ele vai passando esse conhecimento, vai transmitindo esse conhecimento. E veja que agora o que Deus preparou ali de uma forma bem específica para o seu povo, aplica-se a toda a humanidade. Todos podem buscar esse mesmo conhecimento ali nos livros poéticos. São livros que servem de inspiração para as canções. Eu fico impressionado com que as pessoas elas olham para os salmos, né? E os salmos, de fato, eles eram cantados ali pelo povo de Israel. Nós temos os salmos de peregrinação, que eram os salmos que eles cantavam quando estavam se dirigindo para Jerusalém, para as grandes festas em Jerusalém. E eu fico impressionado quando as pessoas hoje elas conseguem olhar para os salmos e conseguem fazer canções. Conseguem colocar música ali. Né? É a coisa mais linda, porque a palavra de Deus ela nos inspira, ela nos leva a isso. E o Velho Testamento ele tem esse poder de nos inspirar e levar o homem a cantar, a louvar a Deus, a glorificar o nome do Senhor. E por fim temos o outro conjunto de livros que são os livros proféticos. Os livros dos profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, e os livros dos profetas menores, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Zacarias, Malaquias. São maiores não porque fizeram mais obras que os outros, não porque tiveram mais grandes feitos, foram mais usados por Deus do que os outros. Nada disso. São maiores porque escreveram mais. Você pegar o livro de Isaías, tem mais de 60 capítulos. Agora você pega o livro de Jonas, você tem 3 capítulos. Então, Isaías é um profeta maior, escreveu mais. Jonas é um profeta menor. Jonas escreveu menos. Então, essa é a diferença, profetas maiores e profetas menores. Os livros são menores, profetas menores. Mas os livros proféticos, eles têm uma importância fundamental para a vida cristã, porque eles revelam o cuidado de Deus para com seu povo, o zelo de Deus para com seu povo, porque Deus queria que seu povo andasse de acordo com a sua palavra, de acordo com a sua lei. E Deus sempre levantava esses homens, esses profetas, para que pudesse advertir o povo, chamar o povo a se aproximar de Deus, a se voltar para Deus. Quando o povo estava se distanciando de Deus, os profetas eram levantados. E como homens de Deus, eles chamavam a atenção do povo para voltarem a Deus, para guardar a lei, para guardar a palavra do Senhor. E mais que isso, os livros proféticos, eles nos trazem, os livros proféticos nos traz uma visão do futuro. Quando você lê o livro do profeta Daniel, você vê que ali há profecias escatológicas que se cumpriram e que ainda hão de se cumprir. Quando você lê o livro do profeta Isaías, Isaías profetizou acerca de Cristo, e profetizou de uma forma tão clara e transparente que parecia que Isaías tinha vivido os dias de Jesus. Lançou-se dúvida sobre a época em que Isaías foi escrito exatamente por isso, porque Isaías ele profetiza, ele fala do Cristo como se ele tivesse vivido a época do Cristo. Então os livros proféticos, eles também trazem essa visão do futuro. Essa visão das coisas que irão acontecer. Então veja, o Velho Testamento, ele tem essa importância. Ele tem essa importância enquanto palavra de Deus. É importante enquanto palavra de Deus, porque quando conhecemos o Velho Testamento, nós temos uma visão melhor do Novo Testamento. Somente com esse conhecimento do Velho Testamento, nós podemos nos aprofundar no conhecimento do Novo Testamento. Ele nos abre, ele nos esclarece muitas coisas e muitos detalhes no Novo Testamento. A gente vai ver aqui mais na frente. No ponto 3, aqui a revista trata da importância do Velho Testamento. E há 3 pontos importantes a serem destacados dentro dessa importância do Velho Testamento. A primeira é a questão da importância teológica do Velho Testamento. Depois a importância religiosa do Velho Testamento. E por fim, a importância social do Velho Testamento. A importância teológica do Velho Testamento está exatamente no fato de que é através do Velho Testamento que nós temos contato com as primeiras revelações de Deus para a nossa vida. É aquilo que nós falamos.
Deus, ele começa a se revelar ali no Velho Testamento. E essa revelação que começa ali no Gênesis, ela segue de modo progressivo durante todo o Velho Testamento. Deus vai se revelando a nós, se descortinando à humanidade ali durante o curso do Velho Testamento. E quando chega no Novo Testamento, aí vem-se a manifestação completa de Deus através de Jesus Cristo. Ocorre a manifestação completa de Deus através de Jesus Cristo. Mas veja que tudo começa ali, no Velho Testamento. Tudo começa lá no Gênesis. A compreensão perfeita do Novo Testamento se dá quando estudamos com atenção o Velho Testamento. Isso é importante. Você já pensou que a Bíblia que Cristo utilizava no cotidiano era o Velho Testamento? Já falamos sobre isso, né? Com ele, o mestre venceu as tentações, respondeu os saduceus, fariseus, zelotes, os herodianos, mostrou como deveria ser ser interpretado e confundia doutores da lei desde criança. Há no Velho Testamento narrativas que nos inspiram, que nos arrebatam, que nos chocam, mas acima de tudo, que nos levam a estar de joelhos perante o Senhor. Não podemos nos esquecer que Deus falou na antiguidade aos pais pelos profetas e que nos nossos dias nos fala somente por Cristo, como está em Hebreus capítulo 1, versículo 1. Sim, a lei e os profetas duraram até João Batista, mas não podemos esquecer que, para maior profundidade quanto às riquezas da nova aliança, é preciso compreender a velha aliança. Em Cristo cessou todo o ritual do Velho Testamento, mas com completa certeza, conhecer o Antigo Testamento nos fará apreciar mais ainda as bênçãos e verdades do Novo Testamento. Então veja, é aquilo que nós falamos no início. Nós não seguimos os rituais, os cultos, as práticas do Velho Testamento. Porque essas coisas ficaram para trás. Em Cristo essas coisas todas foram deixadas para trás. Não há mais sacrifício, não há mais necessidade de que se ofereça sacrifício. Nós não temos mais necessidade de um sumo sacerdote que entre no lugar santíssimo. Não temos mais necessidade de construir tendas, de fazer tabernáculos. Não temos mais essa necessidade. Todas aquelas coisas do Velho Testamento que apontavam para Cristo, que eram figuras de Cristo, elas já se cumpriram, já se realizaram. Nós vivemos à luz do Novo Testamento. Nós cremos que agora Deus nos fala através de Jesus Cristo. Deus que falou através dos profetas, Ele continua falando, mas agora através do seu Filho. Mas cremos também que quando conhecemos o Velho Testamento, estudamos o Velho Testamento, nós temos uma visão mais ampla do Novo Testamento. Isso nos abre uma visão mais ampla para entendermos o Novo Testamento. Por isso que nós não temos levitas na igreja. Por isso que nós não temos sacerdotes na igreja. Porque nós cremos que na nova aliança não é assim. Né? No Novo Testamento não é assim. Mas nós temos a compreensão de que tudo aquilo que ali estava trouxe a nós um conhecimento maior acerca de Cristo, do seu ministério, da sua missão, daquilo que Cristo representa para a igreja, para a nossa vida. Segundo lugar, a importância religiosa. Irmãos, na época dos judeus, já existia um grupo muito grande de religiosos. Vários tipos de religião, vários deuses, povos que cultuavam seus deuses de diversas formas. E Deus, Ele queria exatamente chamar no Gênesis, Ele é semente imortal da mulher. No Êxodo, Ele